Não dê nenhum dos nossos pastores um mau exemplo no comer carne. Vivam eles e sua família segundo a luz da reforma de saúde. Não animalizem nossos pastores sua natureza e a dos seus filhos. Os filhos cujos desejos não foram refreados são tentados não somente em condescender com hábitos comuns de intemperança, mas a dar rédeas soltas às suas paixões inferiores, as paixões sexuais. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a essa questão. Fazem da carne parte do seu regime dietético e sobrevém-lhes doença. Enfermos, sofrendo em resultado do seu errôneo procedimento, pedem orações dos filhos de Deus. Aqueles irmãozinhos que estão doentes e vêm aqui na igreja pedir oração. E aí os irmãos dizem, vamos orar pelo irmãozinho, está doente. O irmãozinho come carne a vida inteira. O irmãozinho não quis saber do regime de saúde. O irmãozinho come ovo e come tudo quanto é coisa bagunçada aí. E aí vem aqui pedir oração. E aí então Deus diz, tadinho, né? Vamos atender o pedido dele. É um infeliz que nunca me obedeceu, mas agora vamos atender o pedidinho dele. Vamos atender. Agora vamos ver os irmãos orando. A ver a fé dos irmãos? Os irmãos têm fé. Vamos agora então abençoar ele e curar o câncer dele. Milagrosamente vão curar o câncer dele. Porque é um ser humano, tadinho, né? Minha criatura. Imagine Deus fazendo isso, hein? Satanás, sabe como saltaria? Assim, com a ponta do pé saltaria. Que? Como é que é? O infeliz a vida inteira me serviu e agora tu vai abençoar e vai tirar o câncer dele? Assim é fácil a salvação. Até eu quero voltar para o céu dessa forma. Peco, mato todo mundo, faço todo mundo se matar, destruir, pai maltratar os filhos desobedecer os pais, e agora tu salva todo mundo? Eles são meus. E tu não pode curar esse irmão. Porque ele me serviu, ele me adorou. Ele nunca te adorou, te desprezou com alimento. E Deus não pode curar. E Deus disse em várias situações. Disse claro em várias situações. Principalmente no mistério de salvação. No mistério de curação. Esse livro é maravilhoso. Ellen White chegou na casa de um cara, 54 anos, porque ele pediu para ela ir orar por ele. E ela foi. Quando ela chegou na porta, ela teve um pressentimento, uma impressão de Deus, e Deus disse para ela, não ora, não abençoa esse cara, até tu falar comigo. E ela foi para ele e disse, olha, eu vou primeiro conversar com Deus, e aí então depois eu vou dar a bênção que requer. E ela foi falar com Deus, e Deus disse para ela, não é para dar a bênção para ele. Não vai orar por ele. Tu vai conversar com ele. Tu vai falar para ele deixar o pecado secreto. Sabem o que é o pecado secreto? Todos sabem o pecado secreto? A masturbação. Porque ele está entrevado, ele está paralisado. Ellen White fala que o paralítico de Betesda também era masturbação. E Jesus, por isso que Jesus disse para ele, vai e não peca mais, senão vai voltar o problema. E aquele homem, ele a vida inteira praticou o pecado secreto. E Ellen White tinha que falar para ele, não abençoar ele. Porque se abençoasse ele, o que aconteceria com ele? O que aconteceria com ele? Voltaria ao pecado. Voltaria a praticar o pecado. Então por isso que Deus não pode sacar o tumor de uma pessoa, porque ela vai voltar ao mesmo erro, vai seguir comendo carne. Deus disse assim, eu quero que restituem a alimentação antes de pedir oração. Já que eu toquei nesse assunto, como diz a Célia, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Vou mostrar só para vocês
buscar nas suas casas? Está aqui, tenho uma pasta só de citações de Ellen White. Então, vocês vão buscar. Deus não considera apropriado responder às orações feitas em favor de tais pessoas doentes. Ele só opera em favor das pessoas que restringem o apetite, cuidam de si mesmos e fazem esforços no uso dos remédios naturais que ele deixou para prevenir e combater as doenças. Ministério de Salvação, página 14, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 25. Busquem lá. Leiam o contexto completo. Deus está falando que as pessoas que vêm na quarta-feira ou no sábado pedir orações porque estão doentes, Deus não intervém, não pode. Porque seria dar rédeas soltas para que essa pessoa volte a consumir tudo o que comia antes. O que aconteceu com a Alice e acontece com muita gente, irmãos. As pessoas fazem 4 meses de dieta crua e quando eu sei por outra pessoa, por ela mesma, voltou a comer carne. Voltou a comer tudo de novo. Então, para quê? Essa pessoa não quer adorar a Deus. Ela quer um remedinho para se livrar da dor. Ela quer só um remedinho para se livrar da doença. Mas é momentâneo. Porque terminou aquilo ali, ela volta outra vez a consumir tudo o que ela consumia antes. Então, Deus disse para Ellen White, fala para lá, para aquele camarada, para ele não fazer mais aquilo. Sabe que quando ela chegou para ele e disse, eu sei porque tu estás doente. Como tu sabe? Porque Deus me revelou essa noite. O teu problema é o pecado secreto. Ele começou a chorar. Deus me está dizendo que tu deve restituir. Tu deve deixar esse mal. Porque se tu não deixa esse mal e Deus te cura, tu vai voltar a praticar. Tu tens que entender, aí no estado que tu estás, tu tens que entender e tu mesmo vai falar com Deus, vai dizer, Senhor, eu estou disposto a deixar realmente essa vida. Por quê? Porque era adventista, ele sabe toda a verdade. Não é como aquela pessoa lá fora, o paralítico, o cego, que não conhecia toda a verdade, e Jesus curava e sanava. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus curava porque através da cura, ela ia seguir a Jesus. É diferente, porque não conhece a verdade. Mas o problema aqui, irmãos, é a pessoa que conhece a verdade. Esse é o problema. Que ela vai voltar por erro. Normalmente. Então Deus está pedindo que aquele que conhece a verdade restitui o seu alimento, restitui a sua vida, restringe o apetite e volte a fazer a vontade de Deus.